Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast sobre o Japão e os estudos japoneses em português e, neste momento, a partir de Portugal. Este podcast será o primeiro de pelo menos 3 episódios, não sei se vai haver mais, sobre conceitos japoneses, em língua japonesa, que precisam de ser explicados no contexto da história e da cultura do Japão para serem entendidos, e que são conceitos que funcionam como portas ou portais de entendimento da civilização japonesa e das nossas possibilidades de nos tornarmos pontes de entendimento ou máquinas de descodificação das culturas, que é uma coisa que a AI definitivamente não sabe fazer, porque é preciso ter uma série de bases na área dos estudos culturais e humanísticos, da antropologia, da linguística, da história, e tanto quanto sabemos, nem tudo se pode fazer com o chat GPT. Ou pior ainda, pode-se achar que se está a fazer e não se está a fazer. Está-se a multiplicar equívocos. Eu penso que os equívocos podem ser evitados e, mais do que isso, vocês podem ter uma, um entendimento interessante da cultura japonesa. Realmente uma maior abertura de espírito ao conhecer estes contextos. Quer o vosso trabalho dependa de relações com o Japão ou não, ou seja, só por lazer e interesse. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, se estiverem a ver isto no YouTube, ou de seguirem nas redes sociais, porque senão o algoritmo não vos volta a apresentar estas coisas. E estes são os conceitos que nos vamos debruçar. Dajyo Kanke, que é basicamente o tema do relacionamento entre géneros, entre homens e mulheres. O conceito de Omiai, ou procedimentos entre duas famílias ou entre indivíduos dessas famílias, com vista à união através de casamento. E Ryosai Kenbo, a carga de expectativa social sobre as mulheres japonesas para que sejam, entre outras coisas, boas esposas e boas mães e sensatas educadoras dos seus filhos. Eu vou utilizar várias fontes diferentes, para além da minha própria investigação, como investigadora de estudos japoneses, mas a lista destes conceitos foi, de facto, inspirada por uma obra interessante que se chama The Japanese Mind, e eu não encontrei uma versão em língua portuguesa. É um livro publicado pela editora Tutle e é editado por Roger G. Davis e Osamu Ikeno, e tem o subtítulo de Understanding Contemporary Japanese Culture. Portanto, é uma obra académica, mas também voltada para o público em geral. Porquê? Porque, de facto, tem fontes, é baseada em estudos, é uma obra que tem a legitimidade de ser referenciada no conjunto de estudos japoneses, mas, ao mesmo tempo, também foi feita por pessoas que estão muito habituadas a falar com o público em geral. Só para terem uma ideia, Osamu Ikeno é mestre pela Universidade de Kobe e pela Universidade do Hawaii e é professor na Faculdade de Educação de Ehime, e Roger G. Davis, para além de ter várias graduações no Canadá, Grã-Bretanha e Estados Unidos, é um especialista em comunicação intercultural e guia vários estudos pós-graduados. Por exemplo, na Universidade de Waseda, na Tokyo University e noutras. Portanto, estamos a falar de referências com peer review, como se costuma dizer. Então vamos ao primeiro conceito que vamos explorar aqui neste podcast. E eu espero que as perguntas que surjam nos comentários se traduzam ainda num alargar maior desta conversa. Há muitas coisas aqui que podem ser mais detalhadamente explicadas e podem ser aprofundadas a vosso gosto. Então, Danjyo Kanke. Este conceito é muitas vezes apresentado apenas na maneira como ele se configura na contemporaneidade, mas como a minha base é história, eu queria dar-vos aqui uma perspectiva mais lata, mais vasta.
é que nós em português e em Portugal temos uma fonte fabulosa de informação sobre o Japão antigo, chamado o Tratado das Contradições, de Luís Frois, do século XVII, que eu já fiz podcast sobre isso, dou aulas sobre isso, já escrevi muito sobre isso. Se quiserem saber mais, podemos voltar ao tema. Então, o Tratado das Contradições do Luís Frois é também estudado no Japão como sendo uma das poucas fontes, ou seja, ele é valorizado no Japão, apesar de ele não ter sido escrito por um japonês nem em japonês, quando foi escrito, mas hoje em dia já há versões em japonês, e é valorizado por ser uma das poucas fontes que fala da sociedade japonesa, porque, apesar do Japão ter uma vastíssima história e muitos registros, a maneira como a população em geral vivia e as coisas da cultura japonesa não eram assim tão frequentemente registadas. Havia uma preponderância e uma discrepância, desproporcionalidade entre os registros das batalhas, das vidas dos nobres, dos samurais e dos daimyos, e não tanto a falar assim da vida das pessoas normais. Portanto, o Tratado das Contradições do Luís Frois é, de facto, uma fonte muito importante de informação e fala do grande poder de decisão sem estigma social para as mulheres que decidiam, entre outras coisas, divorciar-se, casar pela segunda vez, que retinham posse de propriedades, bens, servos e rendas, com ou sem filhos, e também das mulheres, daquilo que nós hoje em dia sabemos que ele se está a referir na época, embora ele não usasse este termo, mulheres da casta samurai, que podiam até inclusivamente treinar nas artes da guerra e mesmo combater. E em relação a este último ponto, aí sim há muitas outras fontes japonesas de mulheres da casta samurai que treinavam nas artes da guerra, inclusivamente combatiam e chegavam a posições de general, etc. Nem todas com um destino muito feliz, mas de facto isso era uma possibilidade. Então, isso é diametralmente oposto ao entendimento do Danjio Kankei atual, da contemporaneidade. E porquê que isso aconteceu? Ou seja, o que é que aconteceu no Japão? Aconteceram muitas coisas, vamos falar delas agora a seguir. Então, de facto, no final do período Heian, quando falamos em período Heian, estamos a falar do período da cidade Heian, Heian-kyo, a primeira versão de Kyoto, mas também de um período histórico, grosso modo, século VII e VIII. No final do período Heian, começaram a entrar influências vindas da China. E estas influências culturais vindas da China, porque o grande império do meio era a referência erudita e cultural, que era de lá que vinham, entre outras coisas, os caracteres e muitas outras formas de administrar o território, formas de registar informação, era tudo. A mãe da cultura era a China. Não era a China na altura, mas vamos utilizar o nome dos países atuais para entenderem. Então, esses ideais da China incluíam ideias sobre o poder da sucessão familiar, e a partir daí tornou-se menos comum para as mulheres poderem ser a sucessão da família, as mulheres poderem ser a cadeia de sucessão. E a aristocracia absorveu de facto estas ideias, lá está, porque a referência cultural era a China, e houve uma muito rápida masculinização social. Portanto, a retenção económica passou a ser preferencialmente por via masculina. Então, durante os períodos Kamakura e Muromachi, que são grosso modo a chamada Idade Média japonesa, pessoas, servos, bens, recursos começaram a estar todos vistos como sendo parte do ie, parte da casa. Então, ie é ao mesmo tempo a casa física, os bens, as pessoas, os recursos, e são todos propriedades de um clã. E a sucessão desse clã passou a ser uma sucessão masculina. E quando eu digo IE como sistema, é porque isto começou a ser regulamentado. Estamos a assistir aqui nestes períodos também à criação de códigos legais, ao nascimento do sistema legal japonês e à regularização destes procedimentos, entre outras coisas, de sucessão, de posse e de uso. Então, o IE tem repercussões legais e ele seguiu o ideal chinês, em que a cadeia de obediência e de propriedade desaguava no elemento de maioridade do género masculino. Há exceções, vão dizer quem conhecer mais as fontes, há exceções, mas esta é a regra geral. E as mulheres, por serem elementos que retêm o poder da aliança por via matrimonial, foi-lhes atribuído esse papel. Ou seja,
na perspectiva da época, porque se nós olharmos para o passado com uma visão contemporânea, estamos a cometer o erro da analepse, que um historiador não deve fazer, deve analisar cada época com os valores dessa época. Nos valores dessa época, as mulheres tinham poder, tinham os poderes das alianças matrimonial. Era essa a agency, a agência que lhes cabia, e não a do nome ou da posse, do IE. Então as mulheres preparavam-se para ser corregentes do sistema quando assumissem a posição de esposas e de mães. E muitas vezes na ausência dos respectivos maridos, porque também durante o período de Kamakura e Muromachi, os chefes de família, os homens, estavam ausentes na guerra, em campanhas militares, então elas tinham que assumir certas tarefas muito práticas e de muito poder e de muita responsabilidade. Mais tarde, com o estabelecimento do shogunato Tokugawa, portanto, grosso modo a partir de 1600, no nosso calendário, o confucionismo foi oficialmente adotado como uma ideologia que governava as relações sociais, as relações familiares e o próprio Estado. Isto é uma coisa que, normalmente, no Ocidente, quando se fala em estudos japoneses, quando se faz um percurso académico, e às vezes até laboral, ignora-se este facto, é que o confucionismo foi mesmo oficialmente adotado como a ideologia que governava tudo na sociedade japonesa. Portanto, se vocês não souberem de história de ideias, história de filosofias na China, muito dificilmente vocês vão entender a história do Japão, ok? Isto é um segue. Voltando ao principal. Então, há alguns princípios deste confucionismo na versão na qual ele foi adaptado no Japão nesta altura, no início do século XVII, eram de facto muito estranhos à cultura japonesa. Eles foram uma importação cultural e exigiam alguma implementação forçada, porque se há coisa que o shogunato foi bom a fazer, foi a forçar e transformar uma série de coisas que não eram de todo naturais, nem historicamente, nem socialmente, ao Japão. Mais uma vez, ressalvo aqui, é importante notar que o shogunato foi originário no Japão, como sistema político e administrativo, mas não houve nada de natural na sua adoção, ok? A sua implementação foi forçada a vários níveis. E do ponto de vista de história cultural e das mentalidades, é particularmente interessante, mas ao mesmo tempo também humanamente difícil de gerir, esta ideia de uma vastíssima, esmagadora maioria do território e da população teve que ser forçada a adotar um sistema que não só não estava preparado, mas estava em oposição. Ok, retomando. Então, quando esta implementação forçada foi feita, as mulheres foram confinadas a uma área da domesticidade e sem contacto direto com a sociedade. Não é inédito, em certas classes sociais do período Heian, isto era visto como preferível, as mulheres serem mais confinadas, mais invisíveis do resto da sociedade, era inclusivamente um sinal de status, mas não era como a esmagadora maioria da população vivia. Mas a partir daqui isto passou a ser quase legalmente exigido. Os homens, pelo contrário, eram incentivados a manterem-se, sobretudo, fora da esfera do doméstico e a cultivarem quase exclusivamente competências para atuarem no palco social e ficarem, de propósito, desprovidos de competências para atuarem no palco intrafamiliar. Agora vou colocar aqui um pino no futuro. Quando se fala hoje em dia das diferenças entre géneros do Japão, para além de se terem que falar das reformas culturais do Japão no século XIX e nas reformas ao nível do sistema escolar, é importante falar também disto e do facto do Japão ter 500 anos de uma estratégia deliberadamente de excluir os homens das competências que os levam e que levariam eventualmente a estar mais equipados para saber agir em contexto intrafamiliar e em relação de entendimento com o outro género com o qual partilham a humanidade, que é o feminino. Então, eu vou colocar aqui um extra, algo que não existe, por exemplo, tratado desta maneira no livro The Japanese Mind, mas que me parece importante salientar aqui. Há outro fator confucionista que é totalmente estranho aos hábitos culturais japoneses, que é o da separação física entre os sexos.
com enfoque nas normas de não tocar fisicamente nos corpos ou até nas vestes, não usar os mesmos utensílios de escrita ou de comida e não, basicamente, dormir até sobre a mesma esteira que tenha sido tocada sobre o corpo de alguém de outro sexo e nem sequer membros da mesma família do outro sexo. Então, membros da mesma família que já tinham atingido a puberdade passavam a ter que ocupar espaços distintos, preferencialmente só os mais pobres, digamos assim, quando não podiam ter divisões dentro das casas, não podiam ter outra opção, é que tinham que partilhar espaços, partilhar utensílios, partilhar kimonos, porque reparem, o kimono em si é uma veste que não é determinado se é para o corpo de um homem ou de uma mulher. Quando passou a haver mais recursos, a nível do tipo de fibras e a nível do tipo de padrões com os quais se podiam fazer o design dessas peças têxteis, começou a haver uma diferenciação, mas as pessoas mais pobres intercambiavam o uso do kimono. Então, esta instituição deste tabu, desta quase fobia do contacto, direto ou indireto, entre géneros foi muito intensamente implementada no Japão. Foi mais intensamente implementada no Japão quanto era inicialmente não natural ao Japão. Portanto, um país que tem uma forma de vestir que tanto faz se é vestido por um corpo masculino ou feminino, em que as pessoas dormiam em esteiras colocadas no chão a que estivesse disponível, usavam os mesmos utensílios e tinham pouca quantidade de utensílios. Um, Entre outras realidades, é uma cultura onde a divisão entre os géneros não é óbvia. Já para não falar, enfim, na questão da tudo isso da imagem do que são géneros e dos conceitos do que são géneros são socialmente construídos também. Mas no Japão, a partir do shogunato, há de facto uma deliberada enfatização desta fobia do contacto, seja direto ou indireto, entre os géneros. E que não foi nada assim. Até, por exemplo, temos várias fontes do período Heian a falarem-nos que havia jovens, rapazes, um, homens, mas assim jovens, que iam à casa em que sabiam que havia meninas que estavam, que tinham atingido a maturidade sexual na época. Estamos a falar hoje em dia de meninas que estariam nos 13 anos, 14 anos, mas na época era considerado já maturidade sexual. E as famílias dessas meninas deixavam as portas e janelas abertas para que durante a noite essas casas fossem visitadas, sendo que havia um elemento da família da menina, do género masculino, geralmente um irmão mais velho, que estava mais ou menos de vigia e se ela manifestasse que não tinha interesse nesse encontro e se o visitante não respeitasse o seu não interesse, o irmão podia intervir e convidá-lo a sair. Mas estes encontros, de deixar as portas abertas e de ser mais ou menos fluido o contacto e a partilha de experiências entre membros da comunidade, ah, ocorriam de uma maneira muito normalizada, ok? No Japão antigo. Então, não havia arrufos, não havia escândalo, não havia aqui nenhum tipo de contradição, eram acontecimentos em dias específicos, basicamente serviam para consolidar os laços entre a comunidade, entre outras coisas. Estas práticas são mais complexas do que parecem, mas deixei aqui um exemplo que é real, só para vocês perceberem o quão estranho é depois, quando chega o shogunato e importa estes ideais do confucionismo, termos coisas como um homem e uma mulher não poderem partilhar os mesmos utensílios de comer ou não poderem tocar nas vestes que estão em contacto com o corpo da outra pessoa. Não é? Isto é realmente diametralmente oposto. E também, naturalmente, deixou largas sequelas na sociedade japonesa e não podemos entender a sociedade japonesa contemporânea e a fobia que existe no contacto entre os géneros sem irmos a estas raízes históricas. Agora vou acrescentar aqui a história das palavras. Eu adoro palavras. Palavras, uma coisa fabulosa. As palavras são, de facto, muito carregadas de significados, muito múltiplas nos seus significados. É muito interessante como em algumas culturas há certas palavras que noutras não há. Não é? Então, em japonês existem expressões como, por exemplo, shujin. Shujin é a expressão que qualquer japonês usa para falar de
o meu marido, o meu esposo, não é? Mas Shujin, na sua, na sua tradução literal, é a pessoa principal. Portanto, mesmo na linguagem corrente contemporânea, quando se usa Shushin, o que se está a fazer é utilizar esta ideia de que a via de sucessão da IE, dos bens e identidade do clã, é por via masculina, por esta pessoa principal. Há uma pessoa principal, que é sempre masculina, e há as pessoas que não são a principal. A expressão Kanai, a sua tradução literal é dentro de casa. E essa é a expressão para a minha esposa, a minha mulher, a minha esposa. É muito interessante que passou-se a usar a expressão dentro de casa. Quem está dentro de casa é a minha esposa. Onde está a minha esposa? Está dentro de casa. E isto passou a significar o mesmo. Os dois significados estão completamente fundidos no mesmo termo. Também há outras expressões interessantes que ilustram valores para além do sentido literal. Por exemplo, otokomasari. Otokomasari é a mulher que é superior aos homens em força física ou até espiritualmente ou até intelectualmente. Então, otokomasari é uma expressão que implica que a pessoa em questão substituiu os seus traços femininos por esses outros traços. Portanto, isto tem uma conotação negativa. Não há otokomasari sem haver subversão, sem haver oposição àquilo que é considerado o ideal no sentido confucionista. Outra, mais ou menos da mesma realidade, é a expressão otemba. Otemba é usado como Maria Rapaz. Em língua portuguesa usa-se muito a expressão Maria Rapaz, mas só até a adolescência. Portanto, meninas até a adolescência, sempre com menos de 20 anos, sem dúvida, que são muito saudáveis, muito ativas, muito dinâmicas, energéticas, frequentemente lutam com meninos e causam problemas. O seu comportamento é intempestivo, são orgulhosas, perdem a compostura facilmente, não conseguem aprender lides domésticas, na etiqueta social ou nas matérias que lhes viriam a ser úteis como mulheres e como mães na sociedade, são vistas como menos competentes e também muitas vezes que descuram a aparência e a higiene e os adultos como que já desistiram de esperar algo positivo delas. Então, isto não é de todo uma conotação positiva. Existe ainda uma outra expressão, Hako iri musume. Musume é a menina, filha de alguém, ou a menina que é a princesinha de um clã. Hako iri musume é uma expressão que se aplica à filha que é criada pelos seus pais com muitos cuidados, muitos mimos, muito investimento, que é protegida numa redoma, que está numa caixinha, que é considerado um tesouro, e absorve dos pais essa ideia e comporta-se de forma muito delicada. Então, é uma jovem que mantém artificialmente essa performance de pureza e de infantilidade. Ela nunca consegue como que graduar-se para se tornar uma mulher adulta. Mas na era Meiji, final do século XIX para a frente, e especialmente no Japão pós-guerra, a carga inicialmente negativa que esta expressão tinha substituiu-se por uma carga positiva. Esse é o mais interessante deste processo todo. Então, inicialmente via-se como que a Hakohiri Musume não consegue passar de menina a mulher, e a partir do período Meiji isso passou a ser uma qualidade em vez de um defeito, mantendo-se a expressão. Então, hoje em dia, a artificialidade, a inocência infantilizada como uma performance, ela é considerada um comportamento sexualizado e até mesmo esperado de uma mulher em idade de ser cortejada, aí mais ou menos dos 16 aos 25 anos. O que é uma discussão muito interessante que se pode fazer. Espero que vocês tenham algo a dizer acerca disto nos comentários, porque eu gostaria de ter mais interlocutores para falar mais sobre isso. Tenho muitas ideias acerca deste assunto. Outra expressão interessantíssima que vou deixar aqui é tekireki, que é a idade certa para casar. Tekireki é uma idade em que se considera que
Se essa pessoa já ultrapassou essa idade e não casou, essa pessoa está como que passou do prazo. Então, até que ir aqui a idade para casar e quem não casou nessa fase da vida é basicamente urenokori, embora isto seja um insulto. Eu não gosto de dizer esta palavra. Eu sei que ela soa-me um insulto, porque ela é um insulto. É uma palavra que é aplicada, por exemplo, aos vegetais frescos que estão no mercado e que não são vendidos no próprio dia e que ficam a apodrecer e que já não têm nenhum préstimo. Eles já não têm valor para ser vendidos, eles já não têm valor nenhum, eles são quase lixo. Então, esta expressão é mesmo muito degradante. Um, e no Japão, há flutuações acerca do que é aquilo que é considerado a idade certa para casar, mas basicamente, por enquanto, é entre os 25 e os 30 anos. Começa a haver maior flexibilidade e aceitação para casamentos, uniões e famílias constituídas mais tarde, mas é um work in progress. Então, outra ideia aqui pode ser interessante, porque quando se fala em idade certa para casar, e nestas coisas muita gente pergunta, e eu vou já responder, porque já sei que vão perguntar, acerca da ideia de virgindade até ao casamento, se isso era uma expectativa na cultura japonesa, só começou a ser uma expectativa na cultura japonesa a partir da era Meiji, sem dúvida, de 1868 para a frente, e mesmo assim não de uma maneira generalizada, só para mulheres também, não para homens. E isto sucedeu ao mesmo tempo que certas noções, certas expectativas do que é ser uma família nuclear também migraram do modelo ocidental protestante e começaram a entrar na sociedade japonesa. Portanto, também, mais uma vez, não são naturais à sociedade japonesa. Então, agora vamos olhar para estudos realizados nos anos 90 sobre casamento. Eu sei, os anos 90 já foram há muito tempo, mas estes são os estudos mais completos que temos e, de certo modo, refletem aquilo que é hoje em dia a sociedade japonesa, porque refletem as famílias constituídas com crianças nascidas no final da década de 90 e no início do ano 2000 e que são aqueles jovens adultos que hoje em dia estão a entrar na sociedade japonesa. Então, do ponto de vista dos homens e do ponto de vista das mulheres, resultados destes estudos sobre o que é o casamento, ideias acerca do casamento, da constituição de família. Então, do ponto de vista dos homens, quer seja num casamento arranjado ou num casamento decidido pelo casal, seja decidido predominantemente pelo afeto, o que procura no processo, que estes homens declararam que procuravam neste processo, é que o processo lhe fosse conveniente. E do ponto de vista das mulheres, num casamento arranjado, não encontravam necessidade. Não encontravam necessidade de fazer um casamento arranjado, consideravam que já tinham educação para vingar na sua carreira e ter recursos próprios, e num casamento por afeto, não encontravam facilmente compatibilidade. Então, a dificuldade era encontrar um companheiro que lhe agradasse, se fosse pela via do casamento decidido pelas duas pessoas. Agora voltamos ao ponto de vista dos homens. Do ponto de vista dos homens, declaravam que esperavam que a mulher substituísse diretamente e perfeitamente todas as funções até então executadas pela sua mãe e também o seu papel relacional e emocional. Isto era assumidíssimo. Enquanto que no caso das mulheres procuravam deliberadamente não seguir os passos da sua mãe, viver de forma diferente. E aqui é provavelmente onde é mais difícil conciliar as expectativas, porque são de facto expectativas diametralmente opostas. Do ponto de vista dos homens, não esperavam ter nenhum papel na gestão doméstica ou na criação dos filhos, mas colocavam em si mesmos o ónus de providenciar recursos suficientes para que isto mesmo pudesse ser executado pelas companheiras. E no caso das mulheres, a dedicação ao trabalho tornava desafiante assumir 100% da gestão doméstica e da criação dos filhos, mas reconheciam, aceitavam e estavam predominantemente dispostas a abandonar a carreira se achassem que valia a pena dedicarem-se à gestão doméstica e à criação e supervisão da educação das crianças. Então, no caso do homem, vemos que sente mais pressão
em escolher a mulher que cuida de si mesmo, do homem e dos seus futuros filhos, e no caso de mulheres, parece que existe uma inclinação mais natural para tentar que ter the best of both worlds, não é? Um casamento por afeto e ao mesmo tempo deixarem-na viver a carreira. Esta ideia de poder ter tudo, vingar na família e vingar na carreira. Para ambos os sexos, o assunto da satisfação das necessidades fisiológicas ou relações íntimas está inteiramente separada do conceito de casamento. Eventualmente é uma performance para a existência de filhos, mas depois disso, as mães predominantemente preferem dormir com a criança, partilhar a divisão do sono com a criança e em separado do marido, também porque era um contexto social em que era ainda mais normal daquilo que é hoje, e isso houve transformações significativas nos últimos 30 anos. Naquela época era ainda mais normal do que é hoje os horários de trabalho dos pais de família não serem compatíveis com os horários das mães e das crianças, e quando chegavam muito tarde, perturbariam as rotinas da casa e as rotinas do sono, e portanto as mães dormiam com as crianças e os pais tinham outro espaço para dormir quando chegassem mais tarde a casa. Mas para ambos os sexos, nestes questionários dos anos 90, as oportunidades de conhecer bem alguém do sexo oposto fora dos grupos da escola ou dos grupos de trabalho era praticamente nula. E o principal fator de ficarem solteiros por bastante tempo ou a vida toda era de facto que era muito difícil ter oportunidades de conhecer as pessoas. E para ambos os sexos, reconhece que a fusão das finanças dos membros do casal e a capacidade da sua administração nas mãos da esposa é absolutamente determinante. Portanto, se o homem não contribuir para as necessidades de uma família ou a mulher não tiver competências de administrar, não são elegíveis para casamento. Isto é uma condição sine qua non apresentada nestes questionários e, francamente, observada na prática também. Outro ponto em comum é que para ambos os sexos se reconhece que depois do casamento, idealmente no espaço de 2 anos, aparecerão filhos e que a mulher deixará de trabalhar fora de casa, terá menos oportunidades de socializar e até dos seus próprios círculos de referência. Mas os homens casados não são compelidos a estarem mais envolvidos com a família, por isso, e em vez disso recebem o elogio da sociedade uh, por passarem a ser responsáveis por mais pessoas. Isto foi o fator que eu acho que mudou mais do ano 2000 para a frente, e também já sabemos por alguns estudos que sim, que os homens passaram a estar muito mais envolvidos com a vida familiar, e também porque os ordenados no Japão desceram, a capacidade de sustentar uma família de 3 ou 4 ou 5 pessoas já não consegue, essa necessidade já não consegue ser suprimida pelo ordenado de uma só pessoa e, portanto, o envolvimento da mãe na sociedade e no trabalho passou a ser necessariamente maior. A fundação do relacionamento entre membros da família, contudo, no Japão é profundamente diferente daquilo que é no mundo ocidental. Profundamente diferente. Porque a fundação do relacionamento entre membros da família é a amae, é a dependência, é fazer-se dependente de. Então, expressões de afeto ou desejo ou validação não são propriamente favorecidas neste sistema. Uma pessoa fazer-se dependente de outra é uma lógica completamente diferente da do amor romântico ou dos estabelecimentos de relações afetuosas nas famílias nucleares ocidentais. E a maneira como a mãe impacta a formação das relações sociais também é uma coisa que podemos desdobrar e desenvolver em sessões futuras que eu acharia interessantíssimo se vocês manifestarem também vontade disso. Depois dos filhos adultos saírem de casa, os casais japoneses tendem, hoje em dia mesmo, a separar-se de facto, embora continuem a coabitar. Porque a gente pergunta como é que não há tantos divórcios no Japão como há noutros países, é por causa disto, porque não é vista a necessidade do divórcio em papel, mas a coabitação não significa que sejam uma família ou um casal. Então, mesmo durante o casamento, a transferência do posto de trabalho muitas vezes já fazia com que o pai nem sequer vivesse na mesma casa da mãe dos filhos. Já tinha falado disto, podiam ter uma
divisão na qual dormiam em separado, mas muitas vezes, porque há um sistema que no Japão se chama Tanshin Funin, que é a transferência do posto de trabalho, os pais iam para cidades completamente diferentes daquelas em que viviam a família e talvez fossem visitar a família ao fim de semana ou às vezes não. Então isto era super normal, eu lembro-me de estar a trabalhar, isto eram os anos de 2012, 11, 12 e 13, e ter várias colegas minhas que eram mais velhas que eu e que já tinham filhos e que isto era super natural. Os maridos delas estavam em Tóquio e nós estávamos em Kyushu e elas criavam a família em Kyushu, onde tinham os avós, onde achavam que era bom criar crianças e de facto era, mas os maridos estavam em Tóquio a trabalhar e no caso que eu conhecia, nos casos que eu conhecia, iam a casa normalmente uma vez por mês, se tanto, nem sequer era semanalmente. Este podcast de hoje, desta meia horinha de mergulho nos estudos japoneses, vai ficar por aqui. Na próxima sessão vamos falar de Omiyai e outros conceitos interessantes. Digam-me aqui nos comentários o que é que acharam desta aula rápida e se querem saber mais sobre este assunto, quer como amadores, quer como estudantes de estudos japoneses. E mais uma vez, partilhem, interajam e podem sempre participar, são muito bem-vindos nos cursos online de estudos de sociedade, história e cultura do Japão em português. E como é online, podem participar a partir de qualquer parte do mundo.